Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu prometo que eu vou ser bem breve. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Obrigado, varão, Deus te abençoe. E eu já vou ir lendo para ganhar tempo, amém? Assim está escrito na palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? E nós vamos falar aqui de um momento muito marcante: o avivamento da Rua Azusa, onde o Espírito Santo de Deus fez coisas extraordinárias, amém? E para começar essa história, isso tudo começa no ano de 1904, lá no país de Gales. Não tem muito a ver com os Estados Unidos, mas começou lá. 1904, no país de Gales, aconteceu o avivamento do país de Gales. Foi um mover do Espírito Santo sobrenatural e 100 mil pessoas se juntaram a este movimento. E um pastor dos Estados Unidos, da primeira igreja batista de Los Angeles, o nome dele era Joseph Smale, ele falou: eu quero ver de perto o que está acontecendo aqui. Eu quero ver de perto. Então ele saiu da congregação dele e foi ver o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo naquele lugar. E ele viu tudo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo, pessoas sendo curadas, sendo transformadas, sendo batizadas, e ele voltou enfoguetado, ele voltou querendo isso para si. E ele começou um período de oração com a sua congregação, porque ele queria viver o avivamento também. E por mais que a tentativa dele não durou muito tempo, porque ele acabou mudando de ministério, fundando a igreja do Novo Testamento, em volta da região, em Minnesota, lá na Carolina do Norte, no Texas, estavam acontecendo alguns avivamentos. E aí o povo de Deus já se ligou, e aí crentes de todos os Estados Unidos começaram a clamar por avivamento. Então ali os Estados Unidos todos começaram a orar e pedir pelo avivamento. E aí entra o cara que liderou esse avivamento. É William Joseph Seymour. Ele que foi aluno de um pregador bem pentecostal, que é o Parham, né? E ele aprendeu tudo sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre avivamento, na escola do Parham. E foi em um certo dia que uma mulher afro-americana, Neely Terry, o nome dela, ela veio de Los Angeles visitar alguns parentes na cidade de Houston, onde era a igreja de Seymour. E ela ficou tão maravilhada com a pregação dele, que ela falou: meu Deus, eu quero isso na minha congregação também. E ela convidou o Seymour para pregar ali em Los Angeles, onde a igreja era pastoreada pela Julia Hutchins. E quando... varão... Então Seymour foi, com a ajuda dos irmãos, pregar a palavra. Só que ele pregou 2 dias. E no dia que ele pregou sobre o dom da glossolalia, né, falar em línguas, como a evidência do batismo com o Espírito Santo, a galera não curtiu muito. Quando ele foi voltar, a porta estava trancada, ele não conseguiu mais entrar, porque os anciãos da igreja não aceitaram muito bem isso. Só que não foi todo mundo não. A igreja, alguns membros ali, falou: meu, sensacional isso. E aí, ele começou um pequeno grupo de oração e estudo bíblico, na casa de um irmão, vou gastar aqui mais um pouquinho, Edward Lee. E eles começaram um grupo pequeno de leitura bíblica e oração. E aí foi crescendo, a galera foi vindo, a galera queria ver o que o Espírito Santo, quem que era esse Espírito Santo de que Seymour falava? E elas queriam viver experiências. Então foi crescendo tanto, as pessoas foram vindo, que eles tiveram que mudar para a rua Bonnie Brae Norte, número 214. Na casa de 2 irmãos,
na casa de dois irmãos, Richard e Ruth Asbury. E ali que começou a deslanchar tudo, porque naquele lugar eles começavam a orar para ser batizados, eles começavam a clamar, e o Espírito Santo de Deus começou a derramar sobre a vida deles, e as coisas iam acontecendo e acontecendo, até que chegou um momento que a casa caiu. E a casa caiu mesmo, porque era tanta gente que a varanda despencou. A casa caiu, né, gente? Mas foi no bom sentido. E aí não teve jeito. Eles tiveram que mudar para o galpão na Rua Azusa. E aquele galpão, ele era de uma igreja no princípio, mas ele passou por várias gerações. Ele foi usado como depósito, como estábulo, como várias coisas. Então os irmãos pegaram o galpão daquele jeito, bagunçado, com mau cheiro, mas todos ali com o Espírito Santo deram um jeito ali, arrumaram e começaram a fazer as reuniões deles. E era maravilhoso porque haviam curas sobrenaturais, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e o melhor ainda, havia mudança de vida. As pessoas entravam naquele lugar e não era só movimento, não era só línguas estranhas, não era só as maravilhas, mas era o dom de Deus que é transformar as nossas vidas. E quem pode fazer isso senão o Espírito Santo, meu irmão? E eles continuaram ali e foi cada vez mais crescendo e crescendo e crescendo. E esse avivamento foi de 1905 até 1915, onde as pessoas começaram a sumir, entre aspas, né? Porque muitas pessoas foram alcançadas e foram transformadas. A mídia também parou um pouquinho de noticiar aquilo, mas essa foi um breve resumo do avivamento da Rua Azusa. E agora nós continuamos aqui na nossa ministração. O que é o avivamento? Nós precisamos ter esse conceito bem em nossos corações, porque esse é o ano do avivamento. E nós precisamos conhecer o que nós estamos pedindo, amém? O avivamento, ele é obra exclusiva do Espírito Santo. O avivamento é trazer o que estava morto ou quase morrendo à vida de novo. Então, se nós formos olhar ali na palavra mesmo, avivamento significa manter vivo ou preservar em vida. Trazer a vida para o que está morrendo, mas também significa, esse é poderoso, purificar, corrigir e livrar do mal. Então o avivamento é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós somos tocados, nós somos incendiados, mas ainda mais do que isso, nós somos transformados, nós somos purificados, nós somos santificados. E quando nós vamos olhar o avivamento, ele é o mover do Espírito Santo. É o cara do mês, o Espírito Santo. Nós estamos fazendo uma série sobre ele, e é ele quem dá o avivamento, pelo qual tanto buscaram. E é maravilhoso porque o avivamento, ele restaura a contemplação da glória de Deus. Porque aquelas pessoas que talvez estivessem há muito tempo numa letargia espiritual, desanimadas, já era tudo sempre a mesma coisa, o Senhor renovou a sua glória, a sua beleza para aquelas pessoas se revelando. E é como ali no Salmo 27, no versículo 4, que Davi fala, uma coisa pedi e essa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. E o mais interessante disso é que Davi, se a gente for olhar lá em 1 Crônicas 17, ele se incomoda, porque ele fala assim, olha, a Arca da Aliança voltou aqui, eu tenho uma casa de cedro, eu moro em palácios, e a Arca da Aliança, a presença do Senhor, está sobre um tabernáculo simples. Está sobre uns tabernáculos simples. E ele se incomodou.
ele queria construir uma casa para o Senhor, construir um lugar de habitação para o Senhor. E mais para frente o Senhor diz: eu não te pedi isso em momento nenhum. Eu não te pedi isso em momento nenhum. Porque o Senhor, ele não estava interessado nos edifícios, nas estruturas, mas ele estava interessado num povo que estava lá contemplando a beleza e meditando. Contemplar é você conhecer mais, entender mais. E aí Davi faz essa declaração aqui. Ele que tinha ciência que a casa dele era superior à casa de Deus em estrutura, ele diz: mesmo assim, eu prefiro morar na tua casa, Senhor, porque é ali onde habita a glória de Deus, é ali onde habita a presença, e não é só o edifício, não é só a beleza, mas é a presença que está lá dentro. E lá em Amós, o Senhor fala: edificarei novamente, eu reestruturarei o tabernáculo de Davi. E note que tinha templo de Moisés, tinha templo de Salomão, lindos, maravilhosos, cheios de ouro, cheios de belezas. Mas do que o Senhor sentiu falta? Era daquele modelo de adoração 24/7? Não era só isso. Mas o que dava beleza àquele lugar era a presença, era o Espírito Santo de Deus. Então, o avivamento, ele restaura em nós. Nós podemos mais uma vez contemplar a beleza do Senhor como nós não contemplávamos antes. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O avivamento, isso é maravilhoso. O avivamento é para a igreja. O avivamento é para nós, é para mim e para você. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então nós também precisamos entender que essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos buscar e clamar por um avivamento, porque antes do avivamento acontecer, ele precisa nascer no meu coração e no seu coração. Ele primeiro precisa ser gerado no meu coração e no seu coração. Nós devemos tomar a nossa posição como igreja, amém? E orar, buscar a Deus por um avivamento, e que ele seja gerado em nossos corações. E ele continua dizendo: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É um dos requisitos. Se humilhar não é muito confortável, é humilhante, eu diria. Se humilhar é quando você se rebaixa, quando você se coloca rente ao chão, quando você se coloca numa posição menor, quando você se dobra, se prostra. E é esse o requisito: se o meu povo se humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, nós demonstramos a nossa fraqueza, nós demonstramos a nossa vulnerabilidade. Porque quando você se prostra, você mostra uma parte muito sensível do seu corpo, que é aqui, ó. É uma parte muito sensível, então é um símbolo de vulnerabilidade. E por que o Senhor exige isso? Por que o Senhor exige que nós nos humilhemos? Porque Ele precisa estar no controle. Quando você se humilha diante do Senhor, Ele toma o controle da sua vida. Quando você se humilha diante do Senhor, você está dizendo: Senhor, eu não tenho autossuficiência nenhuma. Eu não tenho autossuficiência nenhuma. Eu não posso fazer nada sozinho. Eu dependo do Teu Espírito e da vida do Espírito em mim. Eu dependo de Ti, Jesus. Eu dependo de Ti. E quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos que os nossos planos não são mais importantes. Nós entendemos que, por mais que nós tenhamos por apreço os nossos planos, os nossos sonhos, quando nós nos humilhamos, nós colocamos os sonhos de Deus acima. E não é prejuízo não, meu irmão, porque os sonhos dele são maravilhosos. Os sonhos dele são perfeitos. Então nós precisamos nos humilhar diante dos pés do Senhor e dar liberdade ao Espírito. Dar liberdade, porque
Quem se humilha diz: toma o meu destino em suas mãos. Toma o meu destino em suas mãos. E eu não quero me afastar, mas eu quero estar perto e eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Então nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. E isso pode se tornar um obstáculo para vencermos muitas vezes a letargia espiritual, a frieza espiritual, porque a gente tem uma humildade desumilde às vezes, uma humildade meio xarope, porque nós estamos há tanto tempo, alguns mais, outros menos, nessa caminhada. Nós vivemos coisas maravilhosas com o Senhor, nós vivemos experiências gloriosas, e muitas vezes a gente olha, aqui tá bom, eu já vivi muito até aqui, e foi maravilhoso. Mas nós precisamos nos humilhar, sair desse pedestal que nós nos colocamos, e lembrar que o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte inesgotável. Então o que eu vivi até hoje, glória a Deus por isso. O que eu vivi até hoje foi maravilhoso. Mas o que eu viverei com o Senhor é muito melhor. O que eu viverei com o Senhor é muito maior, porque o Senhor é um Deus de novidade. Ele é um Deus de novidade, então nós precisamos sair desse nosso pedestal. Ninguém é espiritual demais, ninguém viveu experiências demais, ninguém conhece tanto a Deus que não possa conhecer mais. Então nós nos humilhemos diante do Senhor, nos humilhemos aos pés dele. E o próximo é o mais óbvio, por assim dizer, o mais óbvio: orar e buscar. Eu acho que eu não preciso nem falar muito, porque orar e buscar é um requisito não só para o avivamento, mas para o relacionamento com o Senhor. Então o avivamento ele não é marcado pela igreja. A gente não consegue marcar uma data, a gente não consegue marcar quando que vai acontecer, onde que vai acontecer, mas isso não tira a nossa responsabilidade de clamar pelo avivamento. Evan Roberts, que foi um dos líderes do avivamento do país de Gales, orou por 10 anos. Por 10 anos ele orava: Senhor, aviva o meu país, aviva o meu país, aviva a minha escola, aviva o meu bairro, aviva, Senhor, as pessoas que estão à minha volta. Por 10 anos. E muitas vezes nós não queremos orar 15 minutos. Muitas vezes nós não queremos orar 15 minutos. Então, irmão, não se frustre. Não se frustre, eu vou falar para você a verdade. Se você orar um dia, talvez não aconteça o avivamento. Se você orar 2, 3 meses, anos, talvez não aconteça. Mas mesmo que o avivamento não acontecer, você se aproximou do dono do avivamento. Por mais que nós não vejamos isso na nossa geração, nós temos que fazer igual a Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, de tal forma que Deus tomou ele para si. Então nós precisamos entender que, por mais que nós não marcamos o avivamento, nós precisamos pedir, porque o Senhor é misericordioso, amém? E, irmãos, eu sou jovem, eu tenho 18 anos, mas esses dias eu estava sentado à mesa com a minha família, meu pai e minha mãe dizendo: olha, eu vi pessoas de cadeira de rodas entrarem na igreja e se levantarem. Eu vi os cegos verem, os surdos ouvirem. E a nossa oração, irmãos, deve ser a oração de Abacuque. Abacuque 3:2, ele fala assim: Senhor, eu conheço as tuas obras, eu sei o que o Senhor fez, e eu tremo diante delas.
Mas ele continua dizendo: olha, eu não quero só ouvir testemunho, porque ouvir testemunho é bom, edifica a fé, mas melhor ainda é contar testemunho. Então, Senhor, faz conhecido na minha geração as mesmas obras, porque o Senhor não mudou, o Espírito Santo de Deus não mudou. Mas nós precisamos clamar e pedir: Senhor, eu já vivi até aqui, mas eu sei que o Senhor continua curando, eu sei que o Senhor continua libertando, restaurando, e eu sei que eu verei na minha geração as mesmas obras que os meus pais contavam, as mesmas obras que os meus avós contavam. Nós precisamos orar e buscar ao Senhor, não só pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. Aleluia! Nós precisamos buscar ao Senhor, porque Ele é aquele que aviva o nosso ser. É Ele quem tem o dom da vida. Meu Deus. Aleluia. Então muitas vezes nós pensamos: olha, o Senhor faz tanto na vida dele e não faz na minha. Meu irmão, não existem filhos preferidos, não, mas existem filhos que acessam o coração do Pai. Existem filhos que acessam o coração disponível do Pai. Então nós precisamos nos empenhar em buscar aquilo que o Senhor já deixou acessível para nós. Amém? Vamos correr que o tempo já estourou. Nós precisamos de um alinhamento. A oração nada mais é do que uma conversa. E essa conversa nos traz alinhamento espiritual, não só com o Espírito Santo de Deus, mas com a igreja. Nós precisamos de alinhamento, porque lá em Amós, no capítulo 3, versículos 3, está escrito: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, se não pensarem ali do mesmo jeito? E ele continua dizendo: rugirá o leão no bosque se não houver presa, ou levantará a sua voz o leãozinho no seu covil se não tiver apanhado coisa alguma. Ele continua dando esses exemplos, e no versículo 8 ele diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então nós precisamos nos empenhar, não em ter pregações eloquentes, não em ter o melhor louvor, mas nós precisamos nos empenhar em ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Chegou o tempo, meu irmão, que o nosso lugar secreto vai falar mais do que as nossas pregações. O nosso lugar secreto vai falar mais do que 30 minutos de louvor aqui. O nosso lugar secreto vai bradar mais e revelar o amor de Cristo para as pessoas. Então, irmãos, o avivamento não vai começar daqui de cima não, do púlpito. Por mais que a gente tenha pregadores pentecostais, o avivamento ele não vai começar do ministério de louvor, por mais que a gente tenha um ministério de louvor sensacional. Mas o avivamento vai começar no seu lugar secreto e no meu lugar secreto. Nós precisamos colocar lenha todo o dia, porque a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas é muito interessante, porque para a chama queimar no altar, precisa haver sacrifício. A chama não queima só por queimar, mas precisa haver sacrifício. Então nós precisamos entender que nós não teremos tudo que o Senhor tem, nós não acessaremos tudo que o Senhor tem, sem que antes Ele tenha tudo de nós. Sem que antes Ele encontre em nós um coração devoto, um coração que deseja e anseia por intimidade. Amém? E eu já vou terminando, o ministério de louvor já pode subir.
Glória a Deus. Para o fogo arder é necessário ter sacrifício. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, do verso 31 até o 39, nós vemos ali Elias no Monte Carmelo. E ele estava ali diante dos profetas de Baal. Ele estava ali. E o mais interessante é que a Bíblia fala que ele levanta um altar de honra ao nome do Senhor. Naquele lugar, ele levanta um altar. Levanta um altar naquele lugar porque ali haviam muitos altares de deuses estrangeiros. Ali haviam muitos outros altares. E ele levanta um altar de honra ao Senhor. E ele prepara tudo, prepara um novilho, coloca lenha. E ali ele pede que cavem 2 buracos ali, que cabem 2 porções de sementes, e jogar água. E pra gente ia ser impossível pegar fogo naquilo. Ia ser impossível. Encharcado, não tem como. Mas ele diz: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar a Ti. Então ele levantou um altar e disse: Senhor, queima esse altar para que eles vejam que há Deus em Israel. Há um Deus em Israel. E que nós venhamos apresentar as nossas vidas como sacrifício, para que o Senhor venha queimar todos os altares que existem dentro de nós. Porque existem ainda muitos altares dentro de nós. Muitas coisas que tomam o lugar da primazia de Deus nas nossas vidas. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu queimo, eu respondo com fogo, para que eles vejam que há Deus em Israel. Eu respondo com fogo, para que eles vejam que há Deus no seu lar, para que eles vejam que há Deus em Itacoaquecetuba, para que eles vejam que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Então, Senhor, quando nós apresentamos a nós mesmos como um sacrifício, Ele vem e queima, e as pessoas verão que há um Deus em Israel, e Ele tudo pode fazer. Então, Senhor, nesta noite está quebrando todo o altar que existe dentro de nós. E em troca disso, o Senhor está levantando um altar de honra ao nome de Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque nós estamos aqui no dia 10, no início do ano. Foi 11? Desculpa aí, eu me perdi. Nós estamos no começo do ano e foi lançada uma palavra: 2024 é o ano do avivamento. E nós somos culturalmente treinados, ensinados a ter esperança na virada do ano. A gente faz metas, né? Eu vou mudar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E hoje já é dia 11, talvez você tenha perdido as suas metas. Talvez você tenha perdido 1 dia, 2 dias na leitura bíblica. Mas saiba que a esperança não está na virada do ano, mas a esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito coisas e você pensa: meu Deus, eu não posso mais acessar. Por mais que você esteja estagnado, parado, a esperança da glória está neste lugar. Ainda há esperança. E essa esperança vem sobre nós, avivando o nosso ser. Existem ministérios parados aqui que vão voltar a todo vapor em 2024. Existem pessoas aqui que não ouviam a voz de Deus, mas vão voltar a ouvir e vão ser levantadas como profetas para essa geração.
Se levanta, irmão, se levanta. Vamos adorar ao Senhor neste momento. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. A presença dele está neste lugar. O Senhor está neste lugar.